Graças a Deus, é uma honra, é uma satisfação, é um prazer imenso estar reunido aqui com todos vocês no canal Jailson HMTV para junto nós darmos continuidade à nossa pequena palestra. E logo de antemão, antes de nós começarmos a nossa palestra, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no canal Jailson HMTV, se inscreva, né? E não se esqueça que é muito importante dar o like, porque quando você dá o like, você está dizendo para o algoritmo do YouTube que você precisa dos nossos conteúdos. Então, se inscreva, dê o like e compartilhe os nossos conteúdos para as pessoas, tá bom, meus amigos, irmãos e meus amigos? Muito bem, muito bem. Vamos abrir as escrituras, que hoje, mais uma vez, temos um assunto muito bom aqui na nossa pequena palestra diária aqui que nós temos toda quarta e todo domingo, né? Toda quarta e domingo é o dia de nós colocarmos vídeo novo aqui no canal Jailson HMTV, tá bom? Muito bem, vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 10. Apocalipse é uma escritura muito conhecida pelos pregadores e pelos pastores e pelo povo da mensagem em geral. Apocalipse, capítulo 10, vamos ler todo o capítulo 10 de Apocalipse, começando do versículo 1 até o versículo 11 do capítulo 10 do livro do Apocalipse, e diz assim as escrituras. Apocalipse, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 11, porque o capítulo 10 do Apocalipse, ele é formado por 11 versículos. Então vamos ler todos os versículos, tá bom? Apocalipse 10, versículo 11, diz assim as escrituras. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como brama, como ruge um leão. E havendo clamado, 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir suas vozes, eu ia escrever, mas houve uma voz do céu que me dizia, sela o que os 7 trovões emitiram e não o escreva. E o anjo que vi está sobre o mar e sobre a terra. E o anjo que vi está sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nele há, e o mar e o que nele há, e que não haverá mais demora. Dependendo da tradução, tem uma tradução que diz não haverá mais tempo. E versículo 7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá. Veja só, irmão. Deixa eu dar ênfase ao versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Verso 8. E a voz que do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo, dizendo, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo, dai-me o livrinho. E ele me disse, toma-o e coma-o. E ele fará amargo no teu ventre, mas a tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi, e na minha boca era doce como mel. E havendo comido, e no meu ventre ficou amargo. E ele disse, importa que profetize outra vez a muitos povos, nações, línguas e rei. Amém? Que Deus nos ajude para nós entendermos a sua palavra, que Deus possa abrir o nosso entendimento, a nossa mente e o nosso coração para receber a palavra revelada, porque a revelação da palavra já veio. Isso já veio. O que basta agora é nós abrirmos o nosso coração para receber a palavra revelada do dia. Muito bem. Então, irmão, baseado nessas escrituras de Apocalipse, capítulo 10, versículo 1 a 11, o meu tema hoje é Apocalipse, capítulo 10,
é história. Apocalipse capítulo 10 é história. Esse é o nosso tema da nossa palestra de hoje, da nossa pequena e humilde palestra. Apocalipse capítulo 10 é história. Esse é um tema. E isso foi falado pelo profeta. Agora, irmão, eu quero que você preste bem atenção no nosso tema, como eu falei agora, né? Eu também anunciei através da rede social que o nosso tema de hoje era Apocalipse capítulo 10 é história. Agora, eu quero falar algo aqui, irmão, muito importante, e você precisa saber disso. Isso é essencial para nós, né? Porque depois eu quero ler aqui, irmão, algumas declarações feitas pelo profeta de Deus, o irmão Branham, o sétimo anjo. Eu sei que muita gente, tem muitas pessoas que acreditam que o ministério do sétimo anjo se cumpriu com o profeta de Deus, o irmão Branham. Então, o profeta, irmão, ele fez algumas declarações e nós precisamos saber. Sabe por quê, irmão? Nós precisamos saber disso porque existe no nosso meio, e quando digo que no nosso meio, eu estou falando do meio do povo da mensagem, algumas declarações feitas por alguns pregadores, por alguns pastores da mensagem. E essas declarações feitas por esses pastores, irmão, elas são falsas. Eu quero ser bem incisivo naquilo que eu estou falando, bem taxativo. E quero dar ênfase no que eu estou dizendo. Essas declarações feitas por esses pregadores, por esses pastores, assim conhecidos como os pastores da abertura da palavra, da terceira puxada, são declarações falsas. Falsas. Tem aqueles que dizem, irmão, que a noiva, ela surgiu do ano 2000. Surgiu no ano 2000. Isso são declarações feitas por alguns pastores. E esses pastores que faz esse tipo de declarações, ele sustenta que Deus levantou outro profeta depois do sétimo anjo. E eles chamaram esse homem de João. Aí nós temos aquela pergunta que é muito importante, irmão. A Bíblia diz que o mistério de Deus se cumpriria com o sétimo anjo. Você veja que a Bíblia, ela é definitiva. Você veja que o primeiro anjo da era foi Paulo, o primeiro mensageiro. Ele falou sobre o mistério. Ele profetizou sobre o mistério de Deus. Mas a Bíblia, ela diz que é no sétimo anjo que esse mistério é cumprido. Nós lemos aqui, Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Olha o que a Bíblia diz. Apocalipse capítulo 10, versículo 7, irmão. Isso está bem claro. Mas nos dias da voz do sétimo anjo. Interessante quando a Bíblia diz nos dias, ela está usando plural. E qualquer dia desse eu vou trazer um assunto sobre isso aqui. Nos dias. O que esses dias significa? Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá. Há um cumprimento. Há algo que tem que se cumprir. Mas nos dias do sétimo anjo. Aí vem aquele que diz, não, irmão Jailson, não, mas o sétimo anjo partiu, então levantou outro mensageiro. E esse outro mensageiro declarou que a noiva surgiu a partir do ano 2000. Ora, que a noiva surgiu no ano 2000 e o irmão Branham, o sétimo anjo, ele era o quê? Quem ele era? Que a noiva de Cristo surgiu no ano 2000, então tem duas coisas aí que estão em falta. Primeiro, o casamento não aconteceu. Porque de acordo com o sétimo anjo, o casamento acontece com o sétimo anjo, no sétimo selo e na sétima trombeta.
Mas que a noiva surgiu no ano 2000, então não houve o casamento. Outra coisa também, que a noiva surgiu no ano 2000 e o mistério de Deus se cumpriu com quem? Porque a Bíblia diz, e a Bíblia é taxativa, e a Bíblia é definitiva, que o mistério de Deus se cumpriria no 7º anjo. Não no 8º, não no 9º, não no 10º, mas no 7º anjo. Ele traria o cumprimento do mistério de Deus. Então aí a gente já vê, irmão, que essa declaração é mentirosa, é falsa. Isso é anticristo. É anticristo. É antipalavra. É anti-mensagem. É anti-revelação. Porque se cumpriria com o 7º anjo. Aí vem outros que declaram assim, não. Eu escutei uma declaração essa semana, irmão, de um grande pregador. Ele é muito famoso aqui no nosso país, muito conhecido. Ele disse assim, olha o que ele disse. Deus está realizando o seu último trabalho conosco. Espera aí, irmão. Que Deus está realizando o seu último trabalho conosco e com o 7º anjo. O que é que ele realizou com o 7º anjo? Então, irmão, tem alguma coisa errada aí. Porque a Bíblia enfatiza com o 7º anjo. A coisa chegaria ao fim com o 7º anjo. Então, essa doutrina, essas declarações que dizem que a noiva surgiu no ano 2000, isso é mentiroso, isso é mentira. E também essa declaração que diz que a primeira cavalgada foi com o 7º anjo, agora é a segunda cavalgada conosco. Isso também é mentira, isso também é diabólico. Isso é falsa. Isso é falsa doutrina. Porque o irmão, o profeta diz que o Apocalipse 10 é história. Olha, irmão, que Apocalipse capítulo 10 é história. E história por que é história? Porque já se cumpriu. E tudo que aquilo que se cumpriu ficou na história. Mas os homens aproveitam que o povo não lê mensagem, que o povo não lê Bíblia, não se dedica em ler Bíblia, em ler mensagem. Então o que eles fazem? Eles fazem um tipo de lavagem cerebral na mente do povo para enganar o povo. E o povo deixa de adorar Deus para adorar a imagem da besta. E as pessoas deixam de fazer um culto para receber o selo de Deus e fazem um culto para receber a marca da besta. A mesma coisa aconteceu com Caim e Abel lá no princípio, irmão. Aquele culto que Abel e Caim fez, isso é Gênesis capítulo 4. Aquele culto ali foi para identificar quem receberia a marca da besta e quem receberia o selo de Deus. E quando o selo, capítulo 5 de Apocalipse, é aberto, há uma adoração. E essa adoração, esse culto que é realizado quando os selos são abertos, porque a Bíblia diz que tudo adora, tanto as coisas do céu, da terra e debaixo da terra, adora o Cordeiro, porque os selos foram revelados. Isso está mostrando que tipo de sinal você está recebendo. Ou você está sendo marcado com a marca da besta, ou você está sendo selado com o selo de Deus. E hoje, muitas pessoas, muitos pregadores, muitos irmãos, gente boa, gente honesta, mas por não se interessar nas coisas de Deus, não lê a Bíblia. Por isso que eu sempre digo aqui nos meus vídeos, irmão, não fique no que eu digo. Não fique só no que eu falo. Vá nas escrituras, vá na mensagem. Porque nós estamos nesse tempo, irmão. A marca da besta não é uma coisa lá para o futuro, é agora. E o culto que você está realizando vai identificar que tipo de selo, de marca você está recebendo. Ou você recebe o selo de Deus, ou você recebe a marca da besta. E hoje o que tem de pastores, pregadores dessa mensagem marcado com a marca da besta não é brincadeira.
E o profeta afirma que você não pode adorar Cristo e o diabo ao mesmo tempo. Meu Deus. Então, irmão, essas declarações feitas por esses pregadores estão falsas, estão equivocadas. A noiva surgiu no ano 2000. Mentira. Ou no ano 2003, 2004, também é mentira. Ou nós estamos, a primeira cavalgada foi com o irmão Brana, agora nós estamos na segunda cavalgada, também é mentira. Porque vamos fazer aqui algumas declarações feitas pelo profeta. Como aqui o profeta falou de Apocalipse 10, porque da maneira que esses pastores e esses pregadores estão ensinando o Apocalipse, está errado. Irmão, eu aqui não estou contra ninguém. Não, isso não é questão pessoal. Isso é contra o sistema. Eu estou aqui falando contra o sistema. Não contra a pessoas. Não, mas é contra o sistema que prende as pessoas. E quando você é preso pelo sistema, você não consegue ver a palavra do dia. Aí tem um bocado de pregadores aí dizendo, não, nós cremos na abertura da palavra. Mas estão levando o povo e estão dizendo que são pregadores da hora undécima. Irmão, pregadores da hora undécima? Não, irmão. Que nós fomos um pregador da hora undécima, os selos ainda não foram revelados. Porque quando os selos foram revelados, a hora undécima já tinha passado. O profeta faz uma declaração tremenda na mensagem à festa das trombetas. Ele diz que já era meia-noite. Mateus 25 diz que quando o Senhor vem, ele vem à meia-noite. Então depois da hora undécima. Aí eu faço aquela pergunta que o profeta fez na mensagem, reconhece no seu dia sua mensagem, parágrafo 25 da tradução de Goiânia. Ele diz assim, ó, que nós precisamos saber a hora que vivemos. Ele fala sobre 4 coisas. Precisamos reconhecer a hora que vivemos, o tempo que vivemos, o sinal e a mensagem. Aí eu pergunto a mesma coisa. Aí, você sabe qual é a hora que você está vivendo? Você sabe que era você está vivendo? Você sabe qual é o sinal que você está vivendo hoje? E a mensagem também você sabe? E aí, meus irmãos? O que é que vocês dizem? Qual é a hora que nós estamos vivendo? De acordo com a mensagem, o arrebatamento, nós estamos entre as 6 e as 9 da manhã. Essa é a hora que nós estamos... Eu quero ler aqui uma escritura, irmão, para depois nós lermos aqui algumas declarações feitas pelo profeta sobre Apocalipse 10. Eu queria ler Marcos capítulo 13, aqui. Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Essa escritura não estava na minha mente. Eu não tinha programado ela, mas de repente veio aqui, então vamos ler. Marcos capítulo 13. Evangelho de Marcos. Lucas, aqui, Marcos, cadê? Marcos capítulo 13, eu acho que é o versículo 35 de Marcos. Vamos lá, 35, olha aqui. Isso aqui, irmão, é muito profundo isso aqui, preste bem atenção. Marcos capítulo 13, versículo 35. Vigiai, pois, isso é o próprio Jesus falando, ó. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Olha aqui, ó. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou se pela manhã. E aí? Olha aqui o que Jesus pergunta aqui, ó. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se à tarde, meia-noite,
ao cantar do galo e se pela manhã. É a mesma coisa que o irmão Brana falou na mensagem, nessa recorde no seu dia, sua mensagem. A hora, a era, o sinal e a mensagem. E aí? Aí eu te pergunto, que hora nós estamos vivendo nesse momento? E essa hora, irmão, ficou para trás já. Nós já estamos usufruindo. Eu queria falar algo aqui, irmão, porque no vídeo passado eu falei algo e alguém mandou um comentário para mim dizendo, então, irmão, isso quer dizer que a gente não precisa mais buscar mais nada, não precisa mais se esforçar, porque já se aconteceu. Irmão, preste bem atenção. Quando eu digo que as coisas aconteceu, porque o profeta de Deus, o sétimo anjo, ele chegou no último estágio, ele chegou na pedra de coroa. Quando esses pastores dizem, quando esses pastores fazem essas declarações que eles fazem, e são declarações mentirosas e falsas, ó, Deus está nos usando para terminar a sua obra. Aí eu te pergunto, que o sétimo anjo, irmão, o irmão Brana, o profeta de Deus, chegou no último estágio, na última etapa, quando os pastores fazem essa declaração, aí eu te pergunto, que etapa eles querem chegar? Porque a última foi a pedra de coroa. E fora a pedra de coroa não tem mais nada. Sim, depois de Laodiceia tem mais coisa. Apocalipse 4 mostra isso. Depois dessa coisa eu fui arrebatado de espírito para ver coisas que iam acontecer. Então depois de Laodiceia tem mais acontecimento. Mas depois da pedra de coroa tem mais acontecimento? Não. A pedra de coroa é o último estágio da pirâmide. Mas quando esses pastores falam essas coisas, eles estão dizendo que o nível deles vai ser mais elevado do que o do profeta. Mas isso é mentira, porque o sétimo anjo, ele chegou no último estágio. E nós precisamos chegar lá. Ele se tornou a estatura do varão perfeito. E nós precisamos de chegar lá. Então nós devemos buscar. Então quando eu falo essas coisas, irmão, eu estou combatendo essa doutrina falsa que esses pastores assim chamados a terceira etapa dizem. Agora o profeta, o irmão Brana, deu a sua primeira cavalgada, nós estamos na segunda. Que conversa é essa? Aonde está isso? Que nós estamos que a primeira cavalgada foi com o irmão Brana e a segunda é conosco. Onde está escrito isso na mensagem? Hein? Então devemos buscar, meu irmão. Devemos buscar. Devemos ler, buscar. Senhor, eu quero chegar onde o sétimo anjo chegou. O sétimo anjo chegou no último estágio. Chegou na pedra de coroa. E eu quero chegar lá. Assim como ele foi o primeiro a se tornar na estatura do varão perfeito, nós também precisamos chegar lá, irmão. É isso que eu falo. Não estou dizendo aqui para você, não, ficar relaxado, não buscar, nem orar. Não, tem de orar, tem de buscar. Para chegar aonde o sétimo anjo chegou. O primeiro grão, ele foi o primeiro grão a ser amadurecido. Ele foi o primeiro molho a ser movido. É por isso que tem escritura, irmão. Tem escritura que não vai se cumprir conosco, vai se cumprir só no ministério do sétimo anjo. E isso nós precisamos saber disso. Tem escritura que se cumpriu só com o sétimo anjo, não vai se cumprir conosco não. Porque ele foi o primeiro molho, ele foi o primeiro grão a ser amadurecido, ele foi o primeiro que chegou na estatura do varão perfeito. E nós precisamos se esforçar, precisamos de ler a Bíblia, ler as mensagens, orar, pedir a Deus para chegar nessa condição que o sétimo anjo chegou. Mas esses pastores ficam inventando moda, ficam inventando doutrina, e o povo, por não ler Bíblia e mensagem, cai na conversa. Vamos aqui, irmão. Vamos ver aqui algumas declarações feitas pelo profeta de Deus sobre Apocalipse 10. Que depois eu vou ler aqui, onde ele diz que Apocalipse 10 é história. Então Apocalipse 10 é história, irmão. Apocalipse 10 não está se cumprindo hoje. Apocalipse 10 já se cumpriu hoje. Nós estamos apenas recebendo os benefícios
do cumprimento de Apocalipse 10. Você está sendo beneficiado com isso que aconteceu lá atrás, que se cumpriu com o 7º anjo, não comigo. Eu vou ler aqui algumas declarações, irmão, feitas pelo profeta sobre Apocalipse 10. Depois eu quero fazer uma pergunta muito interessante, que também os pastores da mensagem, alguns pregadores, especialmente esses da terceira puxada, a abertura da palavra, que ficam dizendo por aí, eles falam. Depois eu quero fazer essa pergunta. Vamos ver aqui. Mensagem à festa das trombetas. Pregado no ano, essa mensagem o profeta pregou no dia 19 de julho de 1964. Eu quero ler aqui parágrafo 245. Olha o que o profeta fala sobre Apocalipse 10. Quando concluída na era da igreja, quando concluído, quer dizer, quando terminado, na era de Laodiceia, de acordo com Apocalipse 10, o mistério de toda a Bíblia seria dado a conhecer a noiva. Aí, os pregadores, esses pregadores da assim chamada abertura da palavra, né? Eles dizem, olha, Apocalipse 10 de 1 a 7 é o irmão Branham. De 8 a 11 é nós, agora é nós. Aí você pergunta, então me mostra um parágrafo onde o profeta fez essa divisão. Não tem. Ele não mostra. Eles têm teoria, têm ideia, ismo, para falar isso. Quando concluída na era de Laodiceia, de acordo com Apocalipse 10, o mistério de toda a Bíblia seria dado a conhecer a noiva. Preste bem atenção, irmão, é o mistério, não os mistérios, mas o mistério. Esse mistério está falando exatamente da manifestação do Filho do Homem, está falando da segunda vinda, está falando do casamento, porque Paulo comparou o casamento de Cristo com a igreja como mistério. E isso ia dar a conhecer a toda a noiva. Agora, esse conhecimento, irmão, não é conhecimento didático. Não. Não é um conhecimento que você adquire lendo, mas é um conhecimento que fala de um relacionamento íntimo com Cristo e a sua esposa. É por isso que acontece só com ela. Tá vendo? Quando concluído na era da igreja, na era de Laodiceia, de acordo com Apocalipse 10, o mistério de toda a Bíblia será dado a conhecer a noiva. Aí o Umbra diz, está certo? A congregação diz amém. Apocalipse 10. Ouça com atenção agora. Noiva chamada para fora pela palavra. Cristo, ele mesmo chamando a noiva para fora, manifestando, quer dizer, dando a conhecer. Vem da palavra grega faneiro, dando a conhecer. Claramente, Hebreus 13:8, que ele é o mesmo ontem e hoje eternamente. Faz o mesmo. E o mesmo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Está vendo Lucas 17:30? E também Malaquias 4, Hebreus 3:14, 4:12. E todas essas escrituras que estão prometidas. E isso será entre a sexta e o 7º selo. Entre a sexta e a 7ª trombeta. Olha aí, tá vendo aí, irmão? Tá vendo como isso aqui é histórico? Virou história? Se cumpriu? E agora? Esses pastores, não, agora é conosco. Que conosco? Nada, irmão. Nós, hoje, só estamos apenas recebendo o benefício do cumprimento daquilo que se cumpriu com o ministério do 7º anjo. Vamos ver outra declaração feita pelo profeta de Deus aqui. Na mesma mensagem, a festa de trombeta. Parágrafo 200, a gente leu o 245, vamos ler agora o 264. E aqui o profeta de Deus fala uma coisa muito importante, a gente precisa saber disso aqui. Vamos lá. 264 da mensagem, a festa das trombetas. E já eu quero fazer uma pergunta muito importante, né? Baseada nas declarações feitas pelos pregadores do nosso tempo. O que eles dizem, né? Olhe, quer dizer uma coisa a mais. O profeta diz, olhem, quero dizer uma coisa a mais.
Atentamente agora. O profeta manda você ficar atento. Mas o problema é que as pessoas não ficam atentas. Aí os pastores, que são nicolaítas, que quer prender o povo com um sistema, eles aproveitam isso. Olhe, quero dizer uma coisa a mais. Atentamente agora. Não perca isso. Que tremendo. Da mensagem do sétimo anjo. Mensageiro do sétimo selo. Olha. Da mensagem do sétimo anjo. Mensageiro do sétimo selo. Em Apocalipse 10, era o sétimo selo, até as trombetas entre esses dois tempos. Entre o tempo do gentil e o tempo do judeu, o sétimo selo. Apocalipse 10, era, ao verbo, era, ou foi, o sétimo selo. E agora, pastor, vocês que dizem que isso é uma continuidade, não, nós estamos dando o término, não, Deus está nos usando para terminar a sua obra. Como terminar que já foi? Era. Vocês estão assassinando a língua portuguesa? Eu não entendo muito de gramática, mas peraí, meu irmão, peraí. Não brinque comigo, não. Não me aperrei, não, que quando eu fico aperreado eu mexo muitas coisas, hein, cara? Olha aí, ó. Olhem, quero dizer uma coisa a mais, atentamente agora. Não perca isso, que tremendo. Da mensagem do sétimo anjo. Mensageiro de quê? Do sétimo selo. Sabe, irmão, um problema que eu vejo no meio dos pregadores é que muitos veem o irmão Branham apenas como o profeta aqui. Apenas como um anjo de Apocalipse 3. Eu vi uma vez um grande pregador aí da mensagem de fazer essa declaração, disse que o irmão Branham só é Apocalipse 3:14. Apocalipse 10:7 não é irmão Branham, não. Quer dizer, ele vê o irmão Branham apenas como mensageiro da era, mas o profeta de Deus também era mensageiro do sétimo selo. E o que é o sétimo selo? É a segunda vinda. Leia a mensagem, a estatura do varão perfeito, que o irmão Branham explica lá que o sétimo selo é a segunda vinda. Olha, quero dizer uma coisa mais atentamente agora. Não perca isso. Que tremendo, da mensagem do sétimo anjo, mensageiro do sétimo selo. Em Apocalipse 10. Era o sétimo selo. Até as 7 trombetas entre esses dois tempos. Então, veja que o profeta diz aqui, o profeta fala de duas coisas aqui. Ó. Ele declara duas coisas que acontecem em Apocalipse 10. Que o sétimo anjo é mensageiro da segunda vinda, é mensageiro do sétimo selo, e o sétimo selo, e Apocalipse 10 era o sétimo selo. Quer dizer, Apocalipse 10 era a segunda vinda. E a segunda vinda tinha um mensageiro para cumprir aquilo que o profeta disse da mensagem da brecha entre as 0 e selo. No parágrafo 41 e 42. Que quando ele botasse um pé na terra e no mar, no tempo da sua vinda, o sétimo anjo estaria na terra, nesse tempo da sua vinda, no tempo que Cristo descesse. Veja que declaração tremenda, irmão, essa. Essa é uma declaração apocalíptica. Irmão, agora preste bem atenção. Eu tenho uma pergunta aqui muito importuna, muito importante para nós saber. É uma pergunta muito boa, muito importante. Eu quero ler a escritura aqui. Eu quero ler a escritura de Apocalipse, capítulo, mais uma vez, Apocalipse capítulo 10. Eu quero apenas agora ver do versículo 8. Apocalipse 10, versículo 8 até o versículo 11. Porque aqui é onde os grandes pregadores do nosso país, com todo o respeito que eu tenho a eles, nada contra a pessoa deles, mas é contra o que eles pregam, o sistema que eles amarram o povo. Mas numa certa parte, irmão, o povo tem culpa. Sabe por quê?
Porque tem vezes que nós viemos aqui dar a nossa cara a tapa, explicando às pessoas, e tem pessoas que ignoram, dizem, isso aí é... O irmão Jesus está fazendo isso aí porque ele quer ganhar fama, ele quer ficar famoso. Não, irmão. Nada para ficar famoso, eu quero ajudar você. Mas graças a Deus que tem aqueles que ouvem e dizem, não, irmão Jesus, está certo. Tem aqueles que querem ser ajudados, agora tem aqueles que não querem. Então esses que não querem ser ajudados, aí esses pregadores, esses canibal, esses urubus, aproveita isso. E com o seu sistema nicolaíta amarra o povo. E ainda tem aqueles pastores que dizem assim, é muito conhecimento, é muita citação, mas se não tiver o amor, isso não adianta nada. Olha o outros ignorantes. Amor. Irmão, nós estamos no nível do amor ágape. Do amor ágape. O amor ágape está conectado com os mistérios de Deus nos últimos tempos. Nós estamos no tempo dos mistérios ser revelados, irmão. O tempo dos mistérios. Os apóstolos, os profetas, os mensageiros do passado que viveram no tempo que os mistérios em oculto. Hoje nós estamos no tempo que os mistérios se tornaram realidade. E tem pastor dessa mensagem que está com a mensagem na mão que não aceita isso. Isso quer dizer que ele não recebeu a revelação. Aí tem esses argumentos tortos. É muita citação, é muito conhecimento. Mas cadê o amor? Me desculpe, meu irmão. Me desculpe pela sua ignorância, mas você tem que mudar isso aí. Apocalipse 10, do versículo 8 até o versículo 11. Eu quero ler mais uma vez. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre a terra e o mar. Você veja que esse livro está na mão do anjo. O anjo que onde? Aquele anjo que desceu, Cristo. E fui ao anjo, dizendo, dai-me o livrinho. E ele disse, toma e come. E come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas a tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi. E na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E disse, importa que profetiza outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Que eu fosse pregar um tema aqui, eu ia usar um tema comendo o livrinho. Agora, eu quero fazer a pergunta, muito importuna para o nosso tempo, muito importante para a nossa era. Quem foi que comeu o livrinho? Quem foi que foi até aquele anjo e tomou o livro e comeu? Quem? Por que eu fiz essa pergunta, irmão? Porque aqui no nosso país tem duas vertentes, duas linhas de interpretação. Tem aqueles que dizem, não, eu comi o livro no ano 2000. Quem comeu o livro no ano 2000 foi eu. Eu que comi o livro. Aí o povo tem esse homem como um profeta, um mensageiro. Aí um diz, não. O livro começou sendo comido por um grupo de homens. A partir do ano 2003. Um grupo de homens. Agora, esse grupo de homens que fala que comeu o livrinho, eles falam isso para combater aquele que diz que comeu o livrinho no ano 2000. Mas nem o que diz que comeu o livrinho no ano 2000 e nem um grupo de pastores que comeu o livro no ano 2003, todos esses dois grupos estão errados. São falsas doutrinas, estão marcados com a marca da besta. Porque quem come o livrinho, irmão, é o profeta. É o sétimo anjo, ele que come o livrinho. Ninguém come o livrinho. Irmão, irmão Jair Souza, eu como o livrinho por representação. Mas comeu o livrinho, quem comeu foi o sétimo anjo, irmão. Não foi nenhum de nós que diz aí, esses pregadores que falam essas coisas. Irmão, leu as mensagens, leu a Bíblia,
Quem comeu o livro não foi nenhum desses pastores, porque o profeta mesmo disse que a palavra não vem a mestre, não vem a pastor, não vem a evangelista, não vem a apóstolo, não vem a teólogo, a palavra vem ao profeta. Quando esses homens fazem essas declarações que eles que comeu o livrinho, eles estão dizendo que eles são mais do que o profeta. Mas nenhum desses homens, nem eu, nem ninguém comeu o livrinho. Quem comeu o livrinho foi o sétimo anjo. Vamos ver o que é que ele diz isso. Vamos ver. Mensagem, a brecha entre as 0 e o selo 301. Olha o que ele diz aqui, ó. Quem diz isso aqui, irmão, é o sétimo anjo. Ele que comeu o livro. Esses pastores que dizem que comeu o livro é mentira deles. Eles estão fazendo isso para enganar você. É espírito de anticristo. Eles querem marcar você com a marca da besta. Não, irmão. Corra disso. Veja que o seu culto que você está realizando é racional ou irracional. Veja o que é que Paulo disse em Romanos capítulo 12. Deixa eu ler essa escritura. Romanos capítulo 12. É uma escritura que puxa para um... Meu irmão, é muita coisa profunda. Hein? Romanos capítulo 12. Veja, irmão, o tipo de culto que você tem de fazer. Não vá na onda desses homens, não. Desses nicolaítas da mensagem. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Versículo 2. Não sede conforme a este mundo. Capítulo 12 do versículo 2 de Romano. Não sede conforme com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Muito é falado de transformação. Vamos ter o nosso corpo transformado. Mas veja onde começa a transformação. No nosso entendimento. Mas muito quer ser transformado o corpo, mas não quer transformar. Irmão, que você não transforma, que a transformação não começar aqui no seu entendimento, você jamais vai alcançar no corpo. Não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimente qual seja a boa e agradável vontade perfeita de Deus. Aqui, deixa eu voltar, eu li o versículo 2, mas veja aqui no versículo 1. Era para ler o versículo 1, mas isso é interessante. Muito bem. Rogai-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentai ao vosso corpo em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. O que é um culto racional, irmão? Hein? O que é um culto racional? É um culto com entendimento. Aí muitos dizem, não, irmão, mas basta somente crer. Como eu posso crer que eu não entendo? Você veja, irmão, que a crença e o entendimento estão associados. Um depende do outro. Que eu não creio naquilo porque eu não entendo. Irmão Jailson, o senhor sabia que aquele pastor que morreu, que morava lá em Franca, que morreu, ele era o 8º mensageiro? O senhor crê? Não, não creio não. Por que eu não creio? Porque eu não entendo daquela maneira. Então você veja, a crença e o entendimento está conectado. Então esse aí é o culto racional. Esse culto que as pessoas dizem que crê, não, eu creio nisso, creio e não entende, é culto irracional. Aí você está vendo aí que tipo de marca você está sendo, que tipo de marca você está recebendo. Ou você está recebendo o selo de Deus, ou você está recebendo a marca da besta. A mesma coisa que aconteceu com Caim e Abel lá no princípio, está acontecendo aqui no fim. A brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos. O profeta diz aqui no 301. Quem foi que comeu o livro? Mas a primeira coisa que representou aquela redenção foi o cordeiro que havia sido morto desde a fundação do mundo. Ele tomou o livro. Apocalipse 5, o livro estava fechado. Isso foi durante as eras da igreja. Quando chega em Apocalipse 10, o livro desce aberto. Ele tomou o livro. Aí o irmão Breno diz, glória. Abriu o livro e rompeu os selos e o enviou abaixo para a terra para o
sétimo anjo. Poxa, mas tem um pastor lá em Franca que disse que comeu o livro no ano 2000. Tem um lá em Joinville que disse que comeu o livro foi ele e um grupo de pastor. Mas o sétimo anjo está dizendo aqui que quem comeu o livro foi o sétimo anjo. E enviou abaixo para a terra para o seu sétimo anjo e revelou ao seu povo. Oh, glória a Deus. Aí eu entro. Aí você entra, irmão. O sétimo anjo come o livro e depois que ele se torna um com o livro, aí sim, ele entrega a revelação para o resto do grupo, irmão. Aí eu entro nisso aí. Agora eu posso dizer, agora sim, eu entro aí. Mas quem comeu o livro não foi eu, não foi ninguém, não foi nenhum pastor. Quando você vê um pastor dizendo isso, irmão, isso é uma falsa declaração. Quem comeu o livro foi o sétimo anjo. Vamos lá, primeiro selo. 63 do primeiro selo, parágrafo 67. Parágrafo 67. Aí o povo, sem entendimento, não lê a mensagem, fica glória a Deus, oh glória. Não faça isso não, irmão. Não adore a besta não, irmão. 68 do primeiro selo, o profeta diz: até isso chegar aquele último anjo, agora, ele não tem nenhum determinado mistério, mas ele reúne tudo o que se perdeu naquelas outras eras. Todas as verdades que não foram realmente reveladas ainda. Veja, à medida que a revelação vem, então ele revela aquelas coisas que em seu dia. Se você desejar ler, isso está em Apocalipse 10, até do versículo 1 até o 4. Você obterá isso. Correto? Vê? Ele toma o livro. Ele. Quem é ele? O cordeiro. Ele toma o livro e dos selos e rompe e os mostra ao sétimo anjo só para este. Ei, peraí. É o que, irmão Brano? Ele toma o livro e dos selos e rompe, quer dizer, e revela, e abre. E os mostra ao sétimo anjo só para este. Este quem? O sétimo anjo. Aí, olha. Esse que diz que aconteceu no ano 2000, no grupo, isso cai tudo fora, irmão. É só para o sétimo anjo. Meu Deus. Os mistérios de Deus é o ministério do sétimo anjo. Agora, nós acabamos de passar pelas eras da igreja mesmo, e a história prova isso, vê? A mensagem do anjo da sétima igreja, correto? Revelará todos os mistérios passados, todas as coisas no passado. Apocalipse 10, de 1 a 7. Isso é para suceder. Agora recorde, no dia do sétimo anjo, seu som sai, ecoa a trombeta do evangelho. Ele é o consumador de todos os mistérios de Deus. Oh, glória a Deus. Louvado seja Deus, irmão. Que coisa tremenda. Olha aí. Olha quem come o livro. Olha aí quem come o livro. É só o sétimo anjo, irmão. Então, quando você vê esses pregadores fazendo essas declarações, é falso. Isso é marca da besta. Fuja disso, irmão. Que eles querem levar você para adorar a besta. O poder de Deus para transformar. Essa mensagem foi pregada em 11 de setembro de 1965, parágrafo 254. Depois, quando eu ler isso aqui, eu vou ler onde o profeta disse que Apocalipse 10 é história. Porque Apocalipse 10 se tornou história, irmão. Já se cumpriu o Apocalipse 10. Hoje, nós estamos sendo beneficiados por uma coisa que se cumpriu. Nós estamos recebendo os benefícios disso. 254. Aquela palavra tem que acontecer. É a palavra de Deus. Plantear em seu coração. Se você deseja... Olha, escute isso aqui, mas eu vou voltar novamente aqui para você entender o que o irmão Brano está dizendo. Aquela palavra tem que acontecer. É a palavra de Deus. Plantai em seu coração. Se você deseja ir no rapto... Aí, irmão, você deseja ir no rapto? Me diga. Se você deseja ser um cristão genuíno, coloque esta palavra
como eu creio que foi Ezequiel. Deus disse, toma aquele livro e come-o. Que o profeta e a palavra se tornem o mesmo. Olha aí. Olha quem come o livro. É o profeta, irmão. Cada promessa ali tinha que ser manifestar. Porque é a semente original de Deus. Não deixe qualquer teólogo, qualquer aqui que fora tentar tirar isso de você. Não deixe te vaporizar com aquela ciência carnal e conhecimento e cultura. Crê em Deus. Irmão, então quando você vê esses pastores dizendo que eles que comem o livro, que eles estão cavalgando a segunda cavalgada, eles estão, sabe o que eles estão fazendo, irmão? Eles estão trazendo vaporização de ciência e de conhecimento humano. Fuja disso, irmão, porque quem come o livro é o profeta. Agora eu quero ler aqui os últimos parágrafos para nós encerrar a nossa humilde palestra. Mensagem, qual a atração sobre a montanha? Pregado no dia 25 de junho de 1965. Eu quero ler aqui do 148. 148, eu quero ler isso aqui para a gente encerrar, irmão. 148 até o 152 da mensagem, qual é a atração sobre a montanha? Apocalipse capítulo 10 é história. Hoje, eu estou usufruindo, eu estou sendo beneficiado por aquilo que se cumpriu no ministério do sétimo anjo lá atrás. Essa historinha que diz, não, nós estamos fazendo isso é tudo balela. Isso é tudo conhecimento de homem. Quer levar você para adorar a besta. Não faça isso não, irmão. Corra. Só os vencedores, só os vitoriosos que vencem a besta. O que aconteceu sobre o Monte Pôr do Sol? Há uma pergunta que o profeta faz. O que aconteceu sobre o Monte Pôr do Sol? Deus confirmando sua palavra. É disso que se trata todo esse tumulto. Observe, é Deus cumprindo sua palavra prometida. Outra vez, de Apocalipse 10, de 1 a 7. E nos dias do soar da mensagem do sétimo anjo se cumprirá o mistério de Deus. O mistério escondido de Apocalipse 10, de 1 a 7, a última mensagem para a última era da igreja, cumpre exatamente nesta era. São Lucas 17:30, o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Nesta era. Mas nessa era que nós estamos vivendo, ou no tempo do sétimo anjo que ele estava na terra? Surgirão falsos profetas. Oh, meu Deus. O que tem na mensagem de falsos pregadores, falsos pastores. Gente boa. Mas, através da sua doutrina, eles são falsos. Se tornam falsos. Surgirão falsos profetas, falsos cristos. Mostrarão grandes sinais e maravilhas de tal maneira que enganaria os escolhidos, se possível. As pessoas continuam em dúvida. E como sempre, a igreja está igualmente confusa. A igreja. Não a noiva, a igreja. E a ciência, tuxo, inteira ainda anda escrevendo artigos e colocando nos jornais. Lá longe, no Monte Lemon, grandes câmaras não viram aquilo se levantar de onde estávamos de pé, flutuando em direção ao oeste, mostrando que o tempo está terminado. Dá para ir um pouquinho lá, está na costa oeste. O julgamento atingiu exatamente da maneira que foi dito. Da maneira que foi. Indo diretamente sobre Fênix e atravessando sobre Prescott e através das montanhas lá na costa oeste, diretamente para onde estava indo, diretamente para o Alasca. E lá, e ela está trovejando e seguindo exatamente para aquele rumo. E os observatórios e todos em Tucson continuam indagando, pesquisa de ciência, tentando encontrar o que é isso. Estou falando daquela nuvem lá. Tá alto que não podia ser neblina, cerração ou nada lá.
em cima. Que foi isso? Onde está? Eles estão simplesmente tão confusos como aquele halo sobrenatural pairando no além do céu. Como estava quando os magos vieram seguindo uma estrela, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Que coisa! Deus cumprindo sua palavra. Uma estrela se levantará de Jacó. Parágrafo 152. E o Deus do céu prometeu que no tempo da tarde teria luzes do entardecer. Há 3 anos atrás, este mistério era uma profecia. Senhores, é este o tempo? Mas agora é história. Isso foi em 65, o irmão Branham estava fazendo essa declaração. Mas agora é história. Já passou. Apocalipse 10 é história e já passou. Meu Deus, já passou. Então tudo isso que esses homens falam aí é conversa fiada, irmão. Isso é para enganar você. Para você receber a marca da besta. Há 3 anos atrás, esse mistério era uma profecia. Senhores, é esse o tempo? Mas agora é história. Já passou. A promessa está cumprida. Que tempo é este, Senhor? Qual é a atração? Deus cumprindo sua palavra. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Irmão, que Deus nos ajude, irmão. É o que eu peço. Apocalipse 10 é história. Apocalipse 10 já se cumpriu. Apocalipse 10 já passou, diz o profeta. Então, tudo isso, todas essas declarações que esses pregadores, esses ministros fazem, não passa de mentira, falsa doutrina, mas querem que você vá atrás disso para adorar a besta. Não faça isso, meu irmão. Eu quero terminar lendo essa escritura aqui, irmão. Apocalipse capítulo 15. Eu quero terminar lendo essa escritura aqui. Que isso aqui, irmão, isso aqui não se cumpre só com 144 mil, não. Isso também se cumpre conosco. Apocalipse capítulo 15, verso 2. E vi como o mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta. Você precisa sair... Como é que você sai vitorioso da besta, mano? Não aceitando o sistema. E vi como o mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do seu número, e do seu nome. Meu Deus. Imagem, sinal, número e nome. Vigário e Filidei. O que tem de Vigário e Filidei dentro da mensagem não é brincadeira, irmão. Que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Você, irmão, é para ser vitorioso. E a maneira de você ser vitorioso contra esse sistema da besta, esse sistema nicolaíta, é não aceitar o sistema. É combater o sistema. Então, irmão, que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude, que Deus nos proteja. Eu não estou aqui falando mal contra ninguém. O meu intuito aqui, irmão, é ajudar você. É abrir seus olhos. Não fique só no que eu digo. Vá, pegue a Bíblia. Pegue a mensagem e vá ler. Faça a pergunta. Que você não tiver ninguém para perguntar, entre em contato comigo. Meu celular, meu número está lá no meu canal. Entre em contato comigo. Eu estou pronto aqui para lhe ajudar, tá bom? Que Deus nos ajude. E se Deus permitir, nós estamos de volta aqui domingo com mais uma porção da palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe e ore por mim, tá bom? É isso que eu peço de vocês. É isso que eu peço de vocês. Ore por mim. Eu não quero o seu dízimo, não quero o seu dinheiro, não quero nada. Eu só quero que você ore por mim, tá bom? E você que não se inscreveu ainda, se inscreva no canal Jesus HMTV, dê o like, aperte o sininho e compartilhe o nosso conteúdo, tá bom? Que Deus abençoe e shalom para todos vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. E se Deus permitir, domingo nós estamos mais uma vez aqui no canal, tá bom? Deus abençoe e um forte abraço.